As considerações a seguir referem-se ao manejo do capim amargoso em 4 cenários. O primeiro cenário são para aquelas plantas oriundas de sementes que estão até o estádio de 5 perfil. Um segundo cenário para aquelas plantas que estão entre 35 a 40 centímetros, oriundas de rebrotes de roçadas. O terceiro cenário para as plantas em pleno florescimento ou em estádio adulto. E ainda um quarto cenário quando na presença do capim amargoso e também da presença da bulva. Então, para o primeiro cenário, com plantas de capim amargoso até 5 perfilhos, em geral, oriundos de sementes, poderá ser utilizado aplicações de herbicidas denominados graminicidas de pós-emergência, os conhecidos inibidores de ACCase. E aí verificar praticamente para cada ativo a dose que se enquadra mais para esse estádio. Por outro lado, poderá também ser feito aplicações de herbicidas à base de glufosinato, mas nesse caso não mais do que 3 perfilhos. E ainda em algumas situações poderá-se ter algum êxito aplicando herbicidas à base de paraquat ou herbicidas à base de paraquat mais diurão em mistura formulada, porém em plantas mais jovens ainda. Para o segundo cenário, onde nós teríamos inicialmente plantas de amargoso em pleno florescimento, e aí realizou-se a roçagem através das roçadeiras tradicionais ou então do tritão, e basicamente entre 30 a 40 dias essas plantas irão atingir de 30 a 40 centímetros. Nesse caso, também poderá ser feito as aplicações com esses herbicidas graminicidas de pós-emergência, sendo necessário verificar as doses constantes na bula. Se essas aplicações forem realizadas em pré-semeadura da cultura da soja, é necessário verificar se os produtos a serem utilizados e as doses estão registrados na modalidade dessecação pré-semeadura. Agora, para o terceiro cenário do capim amargoso em pleno florescimento, ou as denominadas torceiras adultas perenizadas, esse podemos dizer que é o pior caso. Então, nessa situação, também é necessário fazer as aplicações desses herbicidas graminicidas específicos. Porém, nesse caso, as doses necessitam ser alteradas. E para que seja alterada essa dose, somente através do registro desses produtos. Então, há produtos no mercado que são registrados com doses mais altas. Então, por isso, a importância em consultar o engenheiro agrônomo, ele irá verificar quais são esses produtos, quais são as doses, inclusive sobre o cadastro nos estados. Muito bem, ao realizar a aplicação, se observa com 15 a 20 dias uma dessecação dessas plantas, mas a dessecação mais completa irá ocorrer entre 35 a 40 dias. Porém, a partir de 35 a 40 dias, em geral, se observa novos rebrotes. Isso aí em função, em geral, dos rizomas que estão inseridos dentro do sistema radicular. Então, com esse estádio bem desenvolvido, o estádio adulto, uma única aplicação dos ACCases, dificilmente teremos um controle totalmente efetivo, ou seja, a morte completa. Teremos sempre o aparecimento desses rebrotes. Após ocorrer esses rebrotes, poderá ser realizada uma nova aplicação com os mesmos ACCases. Mais uma vez, verificar quais são os produtos registrados e a quantidade de aplicações nessa modalidade denominada de dessecação pré-semeadura. Após fazer essas aplicações, poderá ser realizada a semeadura da soja e, em geral, podemos afirmar que poderá ainda ocorrer outros rebrotes após a emergência da soja, por volta de 25 dias depois que a soja emergiu. Aí, nesse caso, poderá esse manejo no pós da soja ser realizado com qualquer ativo que seja inibidor de ACCase. Porque, nesse caso, todos os herbicidas com esse mecanismo possuem o registro para pós-emergência da soja. Importante, obviamente, consultar o engenheiro agrônomo, que ele irá verificar também as condições dessas touceiras, a densidade, os estádios, e, ao mesmo tempo, relacionar cada ativo desse com a dose necessária para esse manejo. Uma outra situação seria ainda para o terceiro estágio, o capim amargoso em pleno florescimento. Realizar a aplicação dos CCases adequados, ou seja, legalmente adequados,
e posteriormente, em torno de 15 a 20 dias, realizar aplicações sequenciais, mas não com a CCase novamente. Aí, nesse caso, realizar a aplicação com produtos de contato, a exemplo do paraquat, ou a mistura formulada paraquat de urão, ou ainda o glufosinato. Então, o que nós teremos após essa sequencial desses produtos de contato? Uma dessecação mais rápida, mais efetiva, né? Em poucos dias nós poderemos ter a observação de toda a planta do amargoso praticamente seca, mas isso não quer dizer que ela vai morrer por completo. Com certeza, aí mais 20 dias após essa aplicação irão novamente ocorrer os novos rebrotes. Então, nesse caso, após fazer essa aplicação sequencial, em geral semeia-se a soja, e quando a soja atinge 20 a 25 dias da emergência, nós estaremos observando os novos rebrotes. Aí, mais uma vez, consultando o engenheiro agrônomo, ele irá fazer a recomendação para o controle dessas touceiras oriundas de rebrote após a emergência da soja, com os inibidores da CCase de acordo com as doses indicadas para cada produto. Então veja que para o amargoso, no terceiro cenário, em touceiras perenizadas adultas, né, o controle, o manejo é mais complicado e nem sempre podemos dar a total garantia de morte completa de toda a vegetação presente. Poderá sempre ter alguns escapes. O quarto cenário, esse poderemos dizer que é o mais completo de todos, porque nós teremos o quê? A presença do amargoso e a presença da buva. Para o amargoso, já falamos aí dos mais variados, das mais variadas alternativas, incluindo os herbicidas da CCase. Agora, na presença da buva, o que nós temos que levar em consideração? Também o estádio da buva. Em geral, para diferentes estádios da buva, poderá ser aplicado herbicidas à base 2,4-D. Porém, o 2,4-D não vai ser efetivo na condição de morte completa das plantas de buva. Em torno de 10 a 15 dias dessa aplicação, será necessário a aplicação de herbicidas de contato. A exemplo, de novo, paraquat, mistura formulada de paraquat mais o diurão ou o glufosinato. Com essa aplicação, temos sim um controle altamente efetivo da buva. Obviamente que se já foi feita a aplicação do ACCase para o capim amargoso, nós teremos então uma dessecação bastante efetiva para o capim amargoso, um controle bastante efetivo para as plantas de buva e realiza-se a semeadura. O que vai acontecer? Basicamente as buvas estarão mortas e o amargoso irá ter os rebrotes na pós-emergência da soja. Aí nesse caso o engenheiro agrônomo vai verificar as touceiras, as demais espécies e fazer a recomendação para o manejo da pós-emergência. Numa outra situação, poderá ser utilizado, em vez do 2,4-D, uma outra alternativa poderá ser o herbicida saflufenacil. Mas o saflufenacil, ele poderá ser aplicado em dois estádios. Então, por exemplo, se há buvas com até 10 centímetros, nós temos assim um controle altamente efetivo em uma única aplicação. Quando essas buvas atingem acima de 10 centímetros, chegando até 40 centímetros, o que vai acontecer? Uma única aplicação do saflufenacil nem sempre é suficiente. Então nós deveremos aguardar o intervalo entre 15 a 20 dias da primeira aplicação para fazer uma nova aplicação sobre essas plantas de buva que estarão já com novos rebrotes também. É importante ressaltar que nesse caso o capim amargoso recebeu já uma aplicação de ACCase, mas ele não recebeu após essa aplicação do CCase, aqueles outros herbicidas que nós comentamos. Então, basicamente com a aplicação do saflufenacil, nós temos o quê? O controle efetivo da buva. Mas o amargoso poderá sim rebrotar, porque ele recebeu apenas uma aplicação da CCase. Aí nós seremos obrigados também a fazer uma segunda aplicação do ACCase. Aí nesse caso, nós teremos o controle efetivo da buva e um controle muito efetivo do capim amargoso, embora poderá ocorrer rebrotes após a emergência da soja. Aí, mais uma vez, o engenheiro agrônomo irá verificar os produtos que poderão ser aplicados e, ao mesmo tempo, as doses indicadas para essa situação. Atento, é bom parar que até o sorveteiro, por favor.